E aí, turminha, professor Michel aqui, iniciando mais uma videoaula, dessa vez aula de ciências. Na aula de hoje, vai corrigir aí as páginas do livro de ciências, esse tá aqui, ó, número 62 a 65. Então, pegue seu livro de ciências para acompanhar esse momento da nossa aula de correção de atividades. Vamos lá? Na página 62, vocês têm aí um pequeno texto, uma pequena entrevista com a infectologista, falando aí sobre algumas doenças causadas justamente pelo consumo de água contaminada, certo? A gente está estudando aí justamente essa questão de solo e água contaminada, né? E as necessidades de tratar essas águas. A gente já viu na aula anterior, justamente ali, a estação de tratamento de água, né? Que vem para a nossa casa, e a estação de tratamento de esgoto, que serve justamente para fazer com que essa água que foi utilizada em diferentes ambientes, ela possa retornar para a natureza sem causar grandes prejuízos, certo? Independente se a água ela já foi utilizada por nós seres humanos ou é uma água que está lá intocada no meio da floresta, certo? Sem contato ainda com o ser humano, essa água já possui algumas pequenas bactérias, alguns pequenos micro-organismos. É importante você lembrar que micro-organismo não está restrito apenas às bactérias, certo? Então, a gente tem aí bactérias, protozoários e vírus dentro, certo? Dessa gama de micro-organismos, dentro dos seres que são invisíveis ao olho nu, certo? Então, o que é importante a gente saber com relação a essa questão desses micro-organismos? Quando a gente consumir uma água que, para nós, olhando assim de longe, pareça ser uma água límpida, ser uma água pura, tá certo? A gente precisa tomar certos cuidados, a gente precisa purificar essa água, limpar essa água, tá certo? Para que a gente possa consumir sem nenhum risco. E aqui, com essa entrevista, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esses cuidados e quais são as possíveis doenças causadas aí por esses micro-organismos. Vamos lá? Água e a nossa saúde. Vamos conversar com uma infectologista e aprender sobre as doenças infecciosas. Nem sempre água límpida significa água boa para beber. Como você já aprendeu, a água pode estar contaminada por seres invisíveis, a olho nu, que podem não fazer bem à nossa saúde. Para saber mais sobre doenças causadas por esses seres, as chamadas doenças infecciosas, leia a entrevista com uma médica infectologista, ou seja, alguém responsável ali por pesquisar essas doenças. Vamos lá, com a palavra. Que exemplos de doenças infecciosas você pode nos dar? Além da dengue e da cólera, a gripe, a raiva, a malária e a AIDS são alguns exemplos de doenças infecciosas. Então aí nós temos algumas doenças causadas, né, por vírus e bactérias. Vamos lá. Com relação aí à questão do vírus, né? Da gripe, vírus da raiva, da cólera aí, ó. Esses vírus normalmente eles são transmitidos, né? Ou, por exemplo, através ali da saliva, né? Que é transmitida aí no caso da gripe, tá certo? Seja por tosse ou até mesmo por espirro. Nós temos aí também a questão da cólera e da raiva, né? Que é transmitida aí por insetos. Nós temos aí a própria malária, que também é transmitida por inseto. A AIDS, que é transmitida através aí da troca de sangue, ou então do contato com, por exemplo, o sangue de alguém que tenha essa contaminação, tá certo? Também pode ocorrer essa infecção, então é preciso tomar um certo cuidado, tá certo? Então essas aqui são algumas das doenças infecciosas que nós vamos ter aí, dentre várias, tá certo? De uma gama quase infinita de possibilidades de infecção, certo? Aqui ela falou apenas algumas que são as mais marcantes, tá certo? Claro, cada doença infecciosa, a gente tem que ter certos cuidados, a gente precisa ter lá as certas medidas de proteção, certo? Mas isso não significa que a gente deve deixar de tratar o outro, certo? De respeitar o outro só porque ele está com essa doença. Lembrando sempre, ó, a vida exige que a gente tenha respeito pelo outro, tá certo? Se o outro está infectado com alguma das doenças, a gente tem que ter o respeito, tá certo? E, claro, procurar ali as medidas para que a gente possa se proteger e também possa auxiliar essa pessoa, tá certo? Então, vamos lá. Próxima questãozinha aqui, ó. Quem são os causadores dessas doenças? Os causadores são os seres vivos invisíveis a olho nu, os chamados micro-organismos. Como não vemos esses seres vivos sem o uso de aparelhos especiais, podemos nos infeccionar
com eles sem perceber. É assim a doença vai sendo transmitida. Como é no caso da gripe, que às vezes a pessoa espirra perto de você, tosse perto de você, e você não vê, e naquela tosse, naquele espirro, pode estar vindo ali milhares, né, até milhões, muito provavelmente, de micro-organismos indo em direção a você para lhe contaminar, certo? Temos aí, estamos passando atualmente, né, pela questão do coronavírus, né, o Covid-19, e temos aí algumas medidas que a gente deve ter. Primeiro, não colocar a mão no rosto, né? Não aí tá espirrando, tá tossindo perto de alguém. Cobrir aqui, ó, quando a gente for espirrar ou quando a gente for tossir. Ou então, no caso, utilizar a própria máscara para fazer uma proteção, não necessariamente para a gente, mas proteger o outro, tá certo? Quando a gente usa máscara, a gente tá tendo uma medida aí de proteger mais o outro, de que se a gente tiver contaminado, a gente não contamine mais pessoas, tá certo? Porque uma pessoa pode aí acabar multiplicando, certo? E contaminando duas, apenas um espirro, apenas uma tosse. Então, isso é uma boa forma da gente poder proteger, tá certo? Então aí a gente já viu essa questão, que são os micro-organismos que a gente só vê através de aparelhos específicos, como é o microscópio. Algumas dessas doenças podem ser transmitidas pela água. Sim, podemos ingerir ou entrar em contato com a água contaminada por seres vivos que causam doenças como a cólera e a esquistossomose. Em outros casos, como a dengue e a febre amarela, o ser vivo causador da doença não é transmitido pela água, mas por mosquitos que nela se desenvolvem. Tá certo? Então, a água, mesmo que não esteja aí diretamente ligada à transmissão de alguma doença infecciosa, tem alguns seres vivos, como no caso aí da dengue, da malária, da chikungunya, da zika, que são transmitidas por mosquitos, tá certo? E põem lá os seus ovinhos na água. A gente já viu aí sobre essa questão da reprodução, né, de alguns seres vivos. Esses mosquitos, eles desenvolvem lá esses ovinhos dentro da água. Esses ovinhos eclodem, certo? Viram lá pequenos insetos, pequenos girinhos, vamos dizer assim, entre aspas. Não são girinhos de fato, tá certo? São pequenas larvinhas, certo? E essas larvinhas, depois de um tempo, elas passam por uma metamorfose, uma mudança, e com isso acabam se transformando aí na forma adulta, tá certo? Elas aí voltam a circular entre a natureza, certo? Detalhes interessantes, ó. Quando a gente fala aí do mosquito Aedes aegypti, né? Muita gente acha que ali o mosquito, certo? Que pica a pessoa, que vai buscar o sangue. Na verdade, é tanto o macho quanto a fêmea. Na verdade, ali quem busca o sangue é a fêmea, tá certo? Para justamente alimentar os ovos que estão na barriguinha dela, certo? Que estão ali no útero dela, vamos dizer assim, tá certo? O macho geralmente fica mais ali justamente em áreas de vegetação, tá certo? Ele não busca se alimentar necessariamente aí de sangue, tá bom? Vamos lá. Como é que a gente pode combater as doenças transmitidas pela água? No combate a essas doenças, o saneamento básico é fundamental. As cidades precisam contar com redes de esgoto, tratamento de água e coleta de lixo. E as pessoas, o que devem fazer para se prevenir dessas doenças? Cada pessoa pode fazer sua parte, por exemplo, lavando cuidadosamente as mãos antes das refeições, depois de ir ao banheiro, antes e após o preparo de alimentos e mantendo sempre em dia a carteira de vacinação. Então, você aí se vacinar corretamente é essencial para que você possa se proteger de várias das doenças transmitidas aí atualmente, tá certo? Então, vamos lá aqui agora para as questões para a gente poder responder e você aí em casa fazendo as correções. Vamos lá? Primeira questão diz assim, ó. Agora que você já conhece um pouco mais sobre doenças infecciosas, esclareça a dúvida dessas crianças. Então, uma pessoa pergunta ali, ó, como podemos evitar que doenças sejam transmitidas pela água? Por meio do saneamento básico, né? A gente já viu ali, pelos cuidados com a higiene da gente, a higiene pessoal, como lavar mãos antes das refeições e depois de ir ao banheiro. Então, essas aí são algumas das medidas que a gente pode ter justamente para que a gente possa se proteger, tá certo? E o outro pergunta assim, ó, como é que podemos adquirir uma doença infecciosa e não perceber? Um exemplo, consumindo ali água contaminada por micro-organismos, certo? Essa é uma forma da gente acabar se contaminando, tá bem? Então aí eu respondi as duas perguntinhas de cada um desses bonequinhos aqui na página 63. Vamos lá para a segunda questão.
Complete o esquema abaixo com o nome de todas as doenças infecciosas citadas no texto. Então, você vai colocar aí as doenças que foram colocadas naquela entrevista, certo? Que foram faladas ali sobre a infectologista, que a infectologista, no caso, citou. Nós temos aí a febre amarela, a questão da dengue, né? A cólera, a gripe, a raiva, a malária, a AIDS e a esquizotomose, certo? Essas aqui são algumas das doenças transmitidas aqui. Vamos lá, terceira questão. Se você fosse o prefeito da cidade onde vive, que medidas seriam importantes você tomar para evitar que a população contraísse doenças infecciosas? Bom, um exemplo aqui do que a gente poderia fazer, né, para evitar essa questão dessas doenças infecciosas elas se propagarem em meio à população, seria justamente desenvolver aí o saneamento básico, fazer aí a rede, no caso de esgoto, tratamento de água, certo? Para que possa chegar água limpa, pura, segura na sua casa. E também, é claro, a coleta de lixo, para que evite aí de tanto esse lixo acumulado se tornar aí um criadouro de bactérias, quanto, é claro, evitar aí também de certos agentes, certos transmissores, como ratos, baratas, outros insetos, certo? Eles possam aí acabar se aproveitando desse ambiente e com isso se contaminando e contaminando depois a gente, tá certo? Então, essas são algumas das medidas que a gente pode ter. O saneamento básico, ele engloba tudo. Tratamento de água, tratamento de esgoto e a coleta de lixo, beleza? Quarta questão. O que você mesmo pode fazer para se prevenir dessas doenças? Então, vamos lá. Posso lavar as mãos antes das refeições. Posso lavar as mãos depois de ir no banheiro, tá certo? Posso ainda fazer aqui, ó, lavar as mãos antes de preparar algum alimento. Manter sempre ali em dia a minha carteira de vacinação, né? Como mostrou ali nessa questão, tá certo? Uma dica importante também, que não está aqui no texto, mas vou falar para vocês. Antes de você mesmo chegar a utilizar o banheiro, lave as mãos, tá certo? É uma medida preventiva aí que você não vai fazer mal a você e vai aí garantir uma chance a mais de você ter aí uma higiene. Lave a mão sempre antes e depois de você usar o banheiro também, tá certo? Então vamos lá agora para as questões da página 65, 64 e 65. Falando agora especificamente sobre um grande inimigo nosso, que está aí em toda parte do nosso país, certo? Que é justamente a dengue, tá bom? Então vamos lá. Quinta questão. Explore as páginas da edição especial do Jornal de Saúde sobre a doença que para serem transmitidas depende de alguma maneira da água. Em seguida, responda as questões no caderno. Então, vocês vão aí responder, né, suas questõezinhas no diário de bordo, ou, no caso, no caderno de ciências. Então, vamos lá. Como está nosso saneamento básico? Nessa edição especial, vamos tratar do tema do saneamento básico e da doença que podem proliferar quando não contamos com um bom saneamento. Então, nós temos aí a questão da dengue, ó. A dengue é uma doença cujo período de maior transmissão coincide com o verão. Isso porque o clima é favorável à proliferação do Aedes aegypti, que é o nome do mosquito, o mosquito transmissor da doença. Ao ser picado pelo mosquito, uma pessoa pode adquirir o vírus causador da doença, daí pode vir a apresentar febre, dor de cabeça, dores pelo corpo, náuseas ou até mesmo não apresentar qualquer sintoma. Em caso de dengue hemorrágica, a pessoa pode ter sangramento no nariz e na gengiva, manchas vermelhas na pele, dor abdominal e vômitos. Lembre-se de que é sempre importante procurar uma ajuda médica, pois essa doença pode ser confundida com outras e pode ser fatal. Para combater a transmissão de doenças, deve-se atacar o mosquito. Uma forma é eliminar os locais onde a fêmea bota os ovos e as larvas do mosquito onde eles se desenvolvem. Por exemplo, água limpa, parada e de preferência sombreada, ou seja, proteger ali do sol. Por isso, é importante não deixar que a água se acumule em latas, embalagens, plásticos, pneus, vasilhas de plantas. As caixas d'água também devem ser bem fechadas. Fique atento. Não vamos permitir que a dengue se espalhe por aí. E nós temos ali uma segunda partezinha falando agora sobre a questão da cólera. Mas antes da gente seguir aí para o nosso texto, falando ali sobre a cólera, vamos ver as questõezinhas
sobre a dengue, para vocês poderem responder no diário de bordo e a gente fazer as correções. Vamos lá? Letra A. Qual é o ser vivo que transmite a dengue? E como ele faz isso? Vamos lá. O mosquito que transmite a dengue vai ser o Aedes aegypti, não é isso? É o nome dele. Ao picar uma pessoa, e ele transmite essa doença ao picar uma pessoa contaminada. Ok? Letra B. Qual é o papel da água na transmissão da dengue? A água é na água que a fêmea do mosquito põe os ovos e as larvas. Os filhotes vão se desenvolver dentro dessa água, certo? Esses ovos eclodem, se transformam ali em pequenas larvinhas e vão nadar dentro da água e vão, é claro, se desenvolver até chegar na fase adulta e com isso voltar a contaminar pessoas, certo? Nem todos os mosquitos da dengue são contaminados, mas quando um acaba bebendo o sangue de alguém que está contaminado por esse vírus, ele acaba conseguindo esse mesmo vírus para transmitir para outras pessoas, certo? Ele se transforma aí, no caso, em um agente transmissor da doença, ok? E é claro, com isso, a melhor forma de se proteger é evitando que ele consiga aí se proliferar, certo? Letra C. Você já ouviu falar de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti? Converse com o professor e faça uma pesquisa na internet para descobrir que doenças são essas. Então vamos lá. Quais são as doenças que nós temos aí? Inclusive, teve uma grande área, né? Teve um período aí recente da nossa história, onde essas doenças elas se espalharam por todo o Brasil. Foram quais? Além da dengue, nós temos aí a chikungunya, né? A Zika vírus, né? Temos aí também em alguns pontos do nosso país a própria questão da febre amarela, tá certo? Então, essas aí são algumas das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, beleza? E agora vamos lá para a parte da página 65. Não há casos suspeitos de cólera. Vamos lá. Oficialmente, ainda não há casos suspeitos de cólera em Alagoas em decorrência de enchentes. A afirmação é da Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria do Estado de Saúde, a CESAL, Sandra Canuti, que reforçou que técnicos têm mantido contato diário com os municípios atingidos e realizado busca ativa de ocorrências de doenças nas unidades hospitalares da capital. Por isso, a CESAL vem intensificando as ações de vigilância em saúde, destacou, acrescentando que técnicos realizam monitoramento mensal nas águas do município e não têm encontrado o vibrião colérico, ou seja, a bactéria ali que é causadora da cólera. A cólera pode se apresentar de forma grave, como diarreia, dor abdominal, câimbras, com ou sem vômito. Esse quadro, quando não tratado prontamente, pode evoluir para desidratação. A cólera é transmitida pela ingestão de água, alimentos, peixes, frutos do mar e animais de água doce contaminados. Então aí, essa é uma doença, certo, que está ligada ali diretamente à água, tanto diretamente quanto indiretamente à água, tá certo? Que é, no caso aí, a cólera. E aí, como vocês viram aí, nós temos aí alguns sintomas referentes a ela, tá certo? E só para vocês ficarem sabendo aí, a questão da desidratação pode não parecer uma coisa séria, mas realmente é perigoso. Por quê? Quando está com o nosso corpo desidratado, ou seja, sem água, nosso corpo está mais fraco, certo? Ele está ali mais propenso a adquirir outras infecções. Então, quanto menos desidratado nosso corpo tiver, menos justamente enfraquecido estiver, melhor para a nossa saúde, tá bom? Então, só esse cuidadozinho aí para você se lembrar sempre. Vamos lá para as questões aí para vocês poderem responder lá no seu caderno ou no seu livrinho, ok? Vamos ver. Letra D. A que doença o texto dessa página se refere? Que problema de saúde ela causa? Então, vamos lá. O texto está se referindo aqui, no caso, à cólera, não é isso? Essa doença pode causar diarreias, dor no abdômen, câimbras, vômito e quase ali que pode levar até a desidratação. Letra E. O que existe na água contaminada que causa essa doença? Vai ser ali um micro-organismo, certo? No caso, uma bactéria, que é a chamada vibrião colérico. Ok? Letra F. Em uma folha avulsa, faça um cartaz alertando sobre os cuidados que podem ser tomados para evitar a cólera.
Então aí vocês em casa vão tentar criar esse cartazinho, certo? Quem ainda não enviou, não mandou esse cartaz, falando aí justamente sobre o que se deve fazer para evitar a cólera, tá certo? Você pode pesquisar aí pela internet para você encontrar algumas informações. Uma delas, é claro, inclusive foi falado nas páginas anteriores, é lavar direito as mãos, lavar os alimentos, principalmente, tomar cuidado para a gente não consumir nem água e nem alimentos contaminados, certo? Se tiver questão de água contaminada, a gente tem que tratar ela direitinho para poder consumir. E, é claro, o próprio alimento, certo? A gente tem certas medidas que a gente pode evitar, né? Como, por exemplo, aí, ferver corretamente o alimento, certo? Preparar ali o alimento no fogão corretamente para evitar de a gente se contaminar, tá certo? Então, turminha, por hoje as nossas correções aqui com relação às atividades de ciência estão encerrando. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, dessas correções aqui através do vídeo. A gente se vê na nossa próxima videoaula, tá certo? Um abraço forte. Se você está vendo aqui pelo YouTube, não esqueça, se inscreva no canal, ative lá o sininho para você receber notificações. Clique também no gostei para saber que você está gostando aqui dos nossos vídeos, tá certo? Compartilhe com um coleguinha para que ele possa acompanhar essas correções também. E, é claro, comente aqui para eu saber como é que eu posso melhorar essas videoaulas. Um abraço e tchau!